meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai ter uma aula de ciência para as turmas do 4º ano em Acelera, comigo, professora Sinara Souza. E a gente vai conhecer um pouco mais sobre a temática de animais vertebrados e invertebrados. E hoje, me acompanhando aqui na aula para deixar a nossa aula um pouco mais interativa e inclusiva, está a nossa intérprete maravilhosa, a Jéssica. Seja muito bem-vinda! E olha só, gente, a gente já trabalhou um pouquinho sobre esse conteúdo, né? Vocês ficaram com algumas dúvidas, então a gente já vai trabalhar um pouquinho aquilo que a gente já viu, coisas novas e tirar também as suas dúvidas, tá certo? Porque quando a gente fala de animais, a gente sempre fica com uma dúvida. É vertebrado ou é invertebrado? E por que que a gente classifica assim? Olha só, vão pensando aí no que foi que a gente já foi falando e vão ver se vocês vão me lembrando aí quais são as características desses animais que a gente já trabalhou. Eu acho que vocês vão começar a se lembrar, mas todos esses animais têm uma característica em comum, que é isso aqui que está na tela, ó, que são as células. Células são as unidades estruturais e funcionais que constituem todos os seres vivos. Todos os seres vivos têm células. E elas são iguais, professora Sinara? Não. Elas variam de parte a parte do corpo, mas ela tem umas características idênticas. Olha só, as células possuem esse núcleo, que é essa região rosada maior que a gente está vendo aqui, ó, tá vendo? Essa rosadinha aqui que tem uma bolinha amarela dentro. Esse aí é o núcleo da célula. E também ela tem a membrana plasmática, que vocês ficaram me perguntando na aula passada, que é essa membrana aqui, ó, que envolve e protege a célula. É como se fosse um prato de contenção, gente. Ele não deixa o que está dentro do prato sair. É basicamente isso. Então, quais são esses seres que possuem essas células? São esses seres aqui, que estão no reino dos seres vivos, que a gente já trabalhou também, ó. Tem do reino Animalia, tem do reino Plantae, reino Fungi, reino Protista e o reino Monera, tá bom? Todos esses animais possuem essas células que eu estou falando para vocês. E a gente está trabalhando aqui os animais do reino Animalia, que são os animais vertebrados e invertebrados. Estão lembrados que eu mostrei para vocês? E eu falei também, ó, que esse animalzinho aqui, bem interessante, que é o jacaré, ele possui esqueletos e eles são compostos por quê? Por ossos. Então, eles são animais vertebrados. Tá certo? Já o caranguejo, que possui uma carapaça, que é composta por queratina, são animais invertebrados. Por que a gente faz essa diferenciação? Quem tem a característica essa característica de quem tem osso e de quem não tem? Só para facilitar, gente, o nosso entendimento de o que é que tem na natureza e de como é que ela existe. Então, essa característica é utilizada para isso. A gente classifica entre animais vertebrados e invertebrados, para quem tem osso e para quem não tem. Então fica fácil aí, não é? E lembrando a vocês, ó, que eles possuem os ossos que formam essa coluna vertebral aqui, ó, que está bem no meio do nosso corpo humano. Todo mundo é assim. Professora Sinara, todos os animais são assim? Não, eles são semelhantes, mas eles não são iguais. E a gente já falou também quais são essas classes dos animais vertebrados, que a gente classifica, na aula passada a gente explicou, pelas suas características. A gente disse quais são os 5 grupos. Olha, a gente falou dos peixes, dos répteis, dos anfíbios, das aves e dos mamíferos. Mas esse assunto é tão extenso que a gente teve que fazer uma segunda aula para falar dos animais invertebrados, porque eles têm outras características peculiares que a gente vai descobrir agora. Vamos conhecer um pouco mais? Olha só, os animais vertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral e o crânio, o corpo deles é um pouco diferente. A gente está observando aqui, ó, esse animal belíssimo, que é uma água-viva, e a gente está vendo assim, ó, parece que ela está dançando, né? Ela está no mar, se movimentando. Olha só que interessante como é o movimento dela. Parece que essa região aqui, ó, ela pulsa. A cabeça dela parece que ela pulsa quando ela está nadando, tá vendo? Então, algumas espécies possuem sim esse corpo mole, como a gente está observando aqui também, ó, com essa outra água-viva. Outras apresentam estruturas rígidas externas que ajudam a sustentar o corpo desses animais, tá? Então,
Existem invertebrados que são aquáticos, que a gente chama eles de molúsculos. Como a gente está vendo esse bichinho interessante. E mais um dia, né, gente, que eu não trouxe os bichinhos fofinhos para vocês, porque a gente está falando de tanto bicho aqui que não tinha nem como eu trabalhar só um. Mas olha só esse aqui, ele é bem interessante. Isso aqui é uma lula e olha só como ela se movimenta. Aqui estão os olhinhos dela, ó. Fica um aqui, outro do outro ladinho. Aqui, ó, como se fosse uma barbatana e ela fica, ó, movimentando essa barbatana para poder se locomover. Também dos molúsculos, a gente tem os caracóis. Olha só aqui, que bicho interessante, ele tem essa casca, ele tem, ó, um corpo bem mole, olha, aqui são, essa parte aqui que eu estou apontando para vocês, são as antenas do caracol, e ele se locomove bem devagarzinho. Então, os molúsculos são animais de corpo mole e geralmente envoltos por uma concha. Sabe aquelas conchinhas do mar que vocês veem, que tem gente que gosta de catar? Geralmente essas conchinhas têm um bichinho dentro, que é o que a gente está vendo aqui, ó. Vocês estão vendo que essa conchinha, ela consegue se enterrar. Olha só que interessante. Do nada não, tá? Tem um bichinho dentro que ele tá, ó, escavando para entrar dentro da areia. Quando a gente vê aquela conchinha aberta, é porque o bichinho já saiu. E uma curiosidade desses animais é que eles trocam essas conchas uma pelas outras para poder ter um espaço maior de casa para eles, quando eles vão crescendo. Olha só, a gente pode encontrar essas conchas em ostras, mariscos, nos caracóis ou até nos caramuchos. Aqui, ó, a gente está vendo uma ostra dentro do mar. Olha só, ela abrindo e fechando. As pessoas dizem que é a boca dela, tá? Mas ela não tem bem uma estrutura, a gente chama de orifício. Esse orifício aqui, ó, é aqui onde ela faz o quê? Ela faz uma filtração e nessa filtração ela pega os micro-organismos para poder se alimentar. Olha só que interessante. Olha como ela é grandona, bonita, né? Vocês já viram uma ostra assim? Vocês têm um hábito de se alimentar de molúsculos? O molúsculo também é um importante alimento aqui, principalmente para a gente. Quem é que gosta de comer um sururu, um marisco? Já falei uns pratinhos aí que vocês gostam, né? Então, eles são molúsculos, gente. Olha só que interessante. Também, em alguns, como a lula, a concha é interna e outra é ausente, como nesse polvo aqui. Esse polvo, ele não tem concha. Mas, ao contrário de alguns molúsculos, uns são bem rápidos, como o polvo dentro da água, e outros já são mais devagarzinhos, como o caracol que a gente viu. E as conchas são importantes para proteger o corpo mole dos molúsculos e, assim, evitar a perda de água. Aqui a gente está vendo um náutico, gente. Olha só que molúsculo interessante. A concha dele é toda listradinha, ele tem parecendo uns tentáculos assim, ó, aqui na pontinha. Bem interessante, né? Então, vamos ver outra classe dos invertebrados? A gente vai ver agora o invertebrado terrestre, que a gente chama de artrópode. Olha só, que aranha diferente. Vocês já viram uma aranha dessa? Ela é toda peludinha. Tem gente que acha até bonitinha, né? Olha só, a aranha é dessa classe daqui. E quais são as características? São animais dotados de patas articuladas e que possuem esqueleto externo, que é o exoesqueleto, nitidamente segmentado. Ih, professora Senhora, está falando difícil. Esqueleto, mas esqueleto com osso? Não, gente, esse esqueleto aqui é com queratina, tá? É uma outra substância, não são os ossos que a gente conhece. E olha só, a gente está vendo aqui uma aranha, ó, mexendo as patinhas. Se você observar aqui na pontinha, ela está mexendo a boquinha dela. Bem interessante essa aranha. Ó, o grupo dos insetos, que faz parte, ele tem a maior diversidade entre os animais, sendo deles o besouro o animal mais comum, tá? Também, olha, a gente pode encontrar os escorpiões, que fazem parte da classe dos artrópodes, e a gente vai passar já para o outro aqui, ó, que são os anelídeos. Mas antes de eu falar dos anelídeos, eu vou voltar para cá, porque esses animais aqui, alguns são peçonhentos, gente. O que significa ele? Eles possuem veneno e a gente tem que tomar muito cuidado.
Viu um escorpião? Não vai para cima. Viu uma aranha? Não vai para cima. Mantém distância e chama um adulto ou um responsável que esteja ali para ver como é que vocês vão proceder. Isso não é um animal que a gente cria, isso não é um animal que a gente cuida, são animais silvestres e são animais que a gente tem que ter bastante cuidado, como eu falei para vocês, porque eles possuem veneno, machuca e dói. Se foi picado, vai no hospital, chama o corpo de bombeiro, chama alguém para dar um suporte. Não fique em casa. A gente tem que tomar cuidado com esses animais, tá certo? Então, vamos ver os anelídeos? Olha só que interessante. Vocês já viram uma minhoca fora da terra? E olha como ela se locomove, olha. Vê só. Ela não tem pés, como a gente está habituado a andar. Ela vai o quê? Ela vai se arrastando, como ela está fazendo aí, ó. Ó, ela está saindo de cena, que ela já se apresentou e ela está, ó, continuando andando. Então, esses anelídeos aqui, como a minhoca, eles têm umas características bem interessantes. Olha só. O corpo tem como característica marcante formado por vários segmentos que lembram vários anéis unidos entre si. Observa aqui a imagem. A gente está vendo que não tem nenhum osso, como a gente está habituado a ver em nós mesmos. A gente pega aqui no nosso braço, a gente vai sentir o osso. Se a gente pegar desse animal aqui, a gente vai perceber que ele não tem um osso. Ele é um animal molinhozinho mesmo. Então, esses animais podem ser encontrados tanto em ambientes terrestres como ambientes aquáticos. Aqui a gente está vendo, olha, o que parece-me ser uma sanguessuga andando debaixo da água. Olha só, que interessante. Tá vendo como ela anda? Ela anda parecida com uma minhoca. Olha ali, ela deu como se fosse uma nadadinha no final. E aqui a gente está conseguindo ver o exemplar mais de perto. Olha só que interessante. É porque existem várias espécies diferentes, tá? Do mesmo animal. E olha só, aqui ela está se rastejando. É um animal também que se tem que tomar cuidado, principalmente em alguns rios. Tem esse animal que é o sanguessuga e ele realmente, ele tem esse nome porque ele está sugando o seu sangue, ele se alimenta de sangue de outros animais, tá? Então, gente, deu para a gente ver bastante a característica desses dois animais, né? Dos animais vertebrados e dos animais invertebrados. A característica principal dos animais vertebrados, como a gente já falou, são os animais que têm ossos. Já dos invertebrados, são os animais que não têm ossos. E agora, a gente vai para uma parte muito boa, que é a parte do jogar. Então, estão preparados para o nosso jogo? O jogo vai ser bem interessante. A gente vai ver um pouquinho a diferença desses animais, vertebrados e invertebrados. A minha produção está ali arrumando já o joguinho. Olha só que legal. É aqueles joguinhos do World Wall que a gente gosta bastante e que a gente vai jogar um pouquinho. Então, aqui eu tenho alguns animais, que a gente está vendo aqui, ó, e aqui eu vou separar animais vertebrados e invertebrados. Então, eu vou jogar com a minha produção, porque eu não estou vendo ele ali não, mas ele vai jogar comigo hoje. Vamos ver, vamos lá. Olha só, eu tenho aqui, deixa eu começar pelo fácil, um jacaré. Um jacaré é um animal vertebrado ou é um animal invertebrado? O que é que vocês acham? É mais fácil, né? Já mostrei esse aí. O jacaré, ele é um animal vertebrado. Então, vamos pensar assim, os animais vertebrados são aqueles que têm ossos. Então, vamos tentar colocar todos os animais vertebrados que tem aqui? Vamos lá. Será que o gorila é um animal vertebrado? Sim ou não? Me diz aí. Eu acho que é, né? Então, vamos puxar para cá? O gorila tem ossos. E agora, outro animal vertebrado. Será que a girafa? A girafa? Eu acho que a girafa também é, né? Com aquele pescoção enorme. Tem característica de ser um animal vertebrado também. E agora? Um que a gente tem sempre em casa, que é o nosso pet. Por sinal, é o meu pet favorito. É qual? Olha só. Observa. Isso mesmo, é o cachorrinho, olha. Então, vamos pegar o cachorrinho e vamos colocar para cá. E agora, gente, está faltando um animal vertebrado. E aí? Qual desses aqui você acha que tem? Você acha que é a aranha, a borboleta, a formiga, o caracol, a lula ou a tartaruga? Agora ficou fácil, né? A tartaruga, que é um réptil, que a gente já falou aqui antes. Então, a gente vai puxar para cá.
E agora, esses outros animais aqui são os animais invertebrados. Olha só, eu tenho a lula, que eu vou puxando para cá. Depois eu tenho o caracol, que é o molusco lá em cima, olha. Depois eu tenho quem? Eu tenho a borboleta, que também é um animal invertebrado, que ela é um inseto. A aranha, que é um animal peçonhento, tem cuidado com a aranha. E por fim, a formiga. Vamos enviar a resposta para ver se está tudo certinho? Olha, tudo se acertando. Boa, tudo no seu devido lugar, gente. Então, aí a gente arrasou nesse jogo, né? Olha só, e ainda eu consegui fazer em 2 minutos e 26 segundos. Se vocês quiserem fazer esse jogo mais rápido, a gente está voltando aqui, ó. Vocês clicam, botam aí a câmera do celular de vocês e voltam aqui, ó, para esse QR Codezinho e vocês vão lá jogar no World Wall e eu quero ver quanto tempo cada um vai conseguir fazer, tá certo? Vai ser bem interessante, vocês dizem aí pra gente depois. Então, já que a gente já falou bastante sobre os animais invertebrados, a atividade de casa de vocês hoje vai fazer uma pesquisa melhor sobre esse grupo de animais invertebrados. E eu dei exemplos, não foi? Eu mostrei vários animais diferentes. Então, cada grupo que vocês encontrarem, vocês vão colocando pelo menos aí uns 5 animais. Quando vocês conseguirem fazer esse grupo, aí vocês conversam com seus professores para eles verem se está tudo ok, gente. E a nossa aula está terminando hoje, foi bem rapidinho, né? Porque foi só uma revisãozinha daquele conteúdo que a gente já passou. Ficou com dúvida? Quer saber mais de alguma curiosidade? Você entra lá no canal da gente, tira suas dúvidas no canal do YouTube, tá? Que você já conhece, que é o Educa Recife, e conversa com a gente por lá, tá certo? Então, ó, vou me despedindo aqui. Um beijo grande para vocês e até a próxima aula.